De volta, hoje conversando sobre a COP26. Olha, no bloco anterior a gente encerrou falando sobre as políticas de governo e o quanto elas são importantes para que a gente saiba qual caminho seguir. Arthur Cabral foi realmente um gancho para esse último momento do nosso programa, né? Depois dessas falas tão explicativas e esclarecedoras aqui dos nossos convidados, eu falei um pouco da gênese do governo de Angela Merkel, que encerrou agora 16 anos de mandato lá na Alemanha, com o novo chanceler, em que ele enfatiza de que isso continua sendo prioridade. E aí essa gênese aconteceu, na verdade, porque a Merkel, no período que ela estava formando o seu gabinete, seu governo, ela precisava do apoio de um pequeno partido, que era o Partido Verde. E o Partido Verde disse que entraria na composição do governo dela desde que ela se comprometesse com algumas metas. E a primeira meta era o 20-20-20, né? Que era 20% de redução, 20% de eficiência energética até 2020. E essa conversão do governo da Alemanha acabou contaminando toda a União Europeia, que se engajou nessas políticas verdes. E a gente lamenta que, na verdade, o Partido Verde no Brasil, que teve uma história que acabou que não foi bem sucedida, apesar de todo o destaque que a Marina Silva teve. E fica claro que essas coisas para avançar precisa ter política de governo, e nós, hoje, atualmente, a gente não pode dizer que tem. O que vocês acham disso? No caso, eu acho que a questão da sustentabilidade tem que ser uma política de Estado, ou seja, independentemente do governo que estiver, é algo a ser pautado, até porque, como eu comentei antes, o Brasil ele é uma potência ambiental e ele tem que se enxergar como isso. Não só o setor empresarial, mas também a própria população. Como o nosso amigo jornalista aqui citou, falta ainda uma mentalidade mais difundida no meio populacional sobre sustentabilidade. E se tiver essa mentalidade, vamos poder cobrar mais os nossos representantes para que políticas nesse sentido sejam realizadas. Marcos. E como essa questão de sustentabilidade e meio ambiente, eu já falei, né, no primeiro bloco, como ela fica fora do debate político, esse presidencialismo de coalizão, ele não consegue trazer benefícios em vários aspectos, e esse um que não avança, porque mesmo nos governos onde o Partido Verde aqui, ou sustentabilidade se viabilizou há pouco tempo, é um partido jovem ainda, fez parte, ele não sequer conseguiu impor não só bandeira verde, como sequer elementos de bandeira para determinadas votações. Então, o que a gente tem no Congresso é uma divisão partidária de votação, muito mais pelos interesses eleitorais, políticos partidários, do que bandeiras, de fato, de ordem política de natureza. Por exemplo, a questão indígena, ela virou um monopólio de um determinado grupo político, mas não necessariamente quando está no poder, esse grupo político consegue avançar nas pautas indígenas, por exemplo. É indiscutível que o momento agora ele é muito mais complicado para as comunidades tradicionais, a gente não discute. Mas mesmo em momentos que nós tivemos governos mais à esquerda, por exemplo, você não teve de fato um avanço na demarcação de terras ou de respeito na questão da produtividade. Então, esse é um exemplo de como a gente não consegue, a gente fica andando em círculo nas votações que são no Congresso. A gente está discutindo agora, por exemplo, a questão da mineração, né? E está em votação, é uma questão extremamente complexa. Como é que a gente vai lidar com uma questão que é parecido com a África do Sul, lá que tem a questão do carvão mineral? A gente tem uma série de minerais extremamente riquíssimos, mas a gente não consegue criar uma legislação que realmente consiga trazer riqueza para o país. O minério é um dos maiores produtos no PIB de arrecadação, a gente fala muito pouco de uma forma geral na economia, porque a gente está muito ligado ao comércio e às atividades, mas a atividade de mineração ela é muito forte. Mas, no entanto, o que a gente tem, basicamente, é a questão da atividade de mineração ilegal. Então, a mineração ilegal ela é ruim para todo mundo, e a gente associa como se fosse um problema na questão indígena. As balsas estiveram lá e estavam invadindo o território indígena. Claro que isso é desumano, sobretudo com as comunidades tradicionais, mas a gente pensar, quando a gente olha aquelas balsas e não se identificar só com os índios, a gente tem que pensar que aqueles caras ali, eles estão desviando dinheiro que a gente poderia, de uma extração legalizada, feito no território, com tudo regulamentado, poderia estar incentivando o PIB e muito mais dinheiro para a educação, saúde ou até mesmo para a questão da sustentabilidade. Então, de fato, em várias expectativas, a gente joga dinheiro fora.
E o Congresso, ele consegue manter essa prática e essa política que é devastadora. Quer dizer, enquanto a gente não parar para pensar de fato como fizeram países, e diga-se de passagem, né, eu acho importante lembrar que a Merkel está longe de ser uma pessoa similar ao que seria alguém da esquerda aqui no Brasil. É importante que diga isso, para a gente não ficar nesse duelo só direita e esquerda. Eu acho que essa é uma bandeira que vai além. A direita, ela pode, no Brasil, já que tem essa dualidade, ela pode se comprometer com marcos ambientais, inclusive visando o progresso e o desenvolvimento. E isso não tem nada a ver com a destruição de povos indígenas. O que eu acho complicado é porque que necessariamente a discussão de preservação de povos tradicionais tem que ser uma bandeira de um grupo político e um outro grupo político, quando ele vem ao poder, ele tenta massacrar esses povos, quando ele não consegue equilibrar. Ou seja, o Getúlio Vargas, já nos anos passados, lá dos anos 40 e tudo, ele já enxergou, por exemplo, que fazendo a demarcação do território indígena lá do Xingu, por exemplo, não só ele preservar a questão da comunidade tradicional, que eu particularmente acho que não era o interesse dele, mas como ele preservava as riquezas minerais. Então, quando você preserva a tua riqueza mineral, o teu solo, aquilo ali, você tem um potencial para sempre de riqueza. É uma atitude, no mínimo, inteligente de um cara que viveu o século XX. Então, a gente não consegue ver no país, talvez seja uma atitude de médio e longo prazo. Às vezes, a gente dá um passo para trás para poder dar vários passos para frente. Então, essa pauta, ela não avança. Ela fica sempre empacada, inclusive sobre o viés ideológico. Quando, na verdade, é uma necessidade que nós temos. A gente só vai avançar e só vai sobreviver se a gente conseguir conviver com o meio ambiente. Não existe vida fora da questão da convivência, porque a gente não é o dono do mundo. A gente está no mundo do qual a gente é parte dele. Mas aí, só para fechar, o Bruno Latour dizia, né, nós vivemos o antropoceno. É a época que o homem tem consciência de que ele é o forte e que em pouco tempo, ao tomar consciência, ele já destruiu tudo. O homem lá, o Pithecanthropus, que não tinha essa consciência absoluta, ele conviveu tranquilo. O meio ambiente sobreviveu a todo mundo, menos a gente agora. É verdade. Agora, dentro das resoluções da COP26, nós tivemos uma que também pode impactar bastante a atividade econômica e do agronegócio brasileiro, que foi a questão da redução de metano. Por exemplo. Sim, 30%. Por exemplo, o agro, sim, né, a gente está falando muito do agronegócio, mas a atividade pastoril ela tem um peso muito grande. Somente na Amazônia. Se a gente olhar os números são impressionantes. Você pega o principal rebanho brasileiro de bovinos, que é de Mato Grosso, tem 36 milhões de cabeças. É absurdo. O Pará vem logo atrás, Rondônia vem logo atrás. E talvez isso seja a maior causa hoje de desmatamento na Amazônia, mais do que o agronegócio. Porque o agronegócio hoje ele já está entregue a grandes empresas que têm uma consciência de que isso tem que ter um cuidado ambiental e tudo mais. Talvez a mineração ilegal e a pecuária sejam os gargalos que tem que se enfrentar daqui para frente. Isso também é algo preocupante, né, Vitor, da questão da pecuária, quer dizer, porque acaba que o gado, pela atividade dele, ele é muito emissor de gás metano. Como é que você vê isso? Sim, como eu comentaste aqui também no privado, que essa questão da sustentabilidade é uma equação muito difícil de poder ser equalizada. A agropecuária brasileira é uma das maiores do mundo, tanto é que o Brasil Acho que nós temos hoje o maior rebanho do mundo, né? Sim, Até ultrapassou a Índia. Sim, inclusive o Brasil, salvo engano, é o maior exportador de carne bovina do tipo halal para o mundo árabe. Então, temos que ver quais são os tipos de inovações tecnológicas que podemos fazer na questão da agropecuária para poder reduzir essa emissão. E aí que eu sempre insisto na questão de investimento em pesquisa e inovação, porque só é através de novas tecnologias que vamos poder conseguir estabelecer novas medidas sustentáveis em todos os ramos de negócios aqui no Brasil e no mundo. Só uma curiosidade para a gente lembrar, né? No século XVI, a plantação de cana-de-açúcar, o gado era mal visto, né? Inclusive o rei mandou afastar das plantações porque destruíam, né, a plantação e teve que ir para o interior. Aí no século XVII interiorizou, Vale do Rio São Francisco, Sul, e havia terra para isso. Agora não há tanto mais, né? Esses pastos estão tomando todo, você vai mandar para onde esse rebanho?
Então, se você não tiver uma outra alternativa, uma outra solução que é tecnologia, só há caminho na tecnologia, você vai perder um grande negócio. Inclusive, falando de tecnologia, tem uma questão bem interessante sobre a carne bovina, que hoje tem experimentos científicos de uma carne produzida em laboratório. E como a gente vê que a tecnologia avança muito, talvez daqui a 30 anos isso já seja algo viável e aí você não tenha mais a necessidade de ter grandes rebanhos. E quem sabe no futuro não se olhe para trás, nossa, mas vocês desmatavam as florestas para poder criar esse tanto de gado e hoje a gente está fazendo carne em laboratório. Eu até convido a pesquisar sobre na internet sobre essa questão da carne produzida em laboratório, é bem interessante. Bastante curioso mesmo. Mas a gente tem muito assunto para falar ainda, né? E o programa já está acabando, Val. Pois é, eu nem acredito que passou todo esse tempo, mas eu estou me sentindo super enriquecida com o que eu ouvi aqui nesta noite, de vocês dois, de vocês três, meu parceiro é inteligentíssimo, adoro ouvi-lo. E muito obrigada, porque vocês trouxeram aqui um conhecimento precioso para a nossa audiência, não é, Arthur? Eu acredito, tenho certeza que quem está nos ouvindo hoje aprendeu muito aqui com nossos convidados. Acho que isso é uma pauta muito importante, né? Isso que o Marcos falou assim, a gente precisa trazer essa pauta aqui para a discussão do dia a dia nosso. Eu acho que é nessa coisa que nós temos de Brasil, de abundância e de soberania, impacta um pouco. Toda vez que um estrangeiro fala da Amazônia, a gente dá um pulo, assim, não, a Amazônia é nossa. É a nossa para a gente cuidar, né? Para jogar fora também não. E essa questão da abundância, acho que perpassa desde o período colonial, né, Marcos? Assim, nós temos muita coisa, a gente pode devastar, a gente pode fazer tudo isso que um dia acaba. É isso aí, Um dia acaba. Pois é, eu espero que as nossas próximas gerações não vejam isso se acabar. Mas depende muito da gente também, né, gente? Nós. Bom, nós agradecemos então a presença de vocês aqui. Despeçam-se da nossa plateia. Vitor. Então, boa noite. Eu agradeço muito a oportunidade de poder debater esse tema que é tão importante nos dias atuais e também para o futuro, porque a sustentabilidade é algo a ser discutido não só para o presente, mas para as próximas gerações. Se não tomarmos as medidas corretas, como eu falei no início da minha fala, não teremos catástrofes mundiais e a nossa qualidade de vida vai simplesmente por água abaixo. Precisamos agir hoje para poder garantir um futuro próspero para as futuras gerações. Obrigada. Eu costumo pensar muito como historiador também numa coisa de legado, né? A gente precisa sempre pensar qual é o legado que a nossa existência pode deixar para quem vem depois da gente. A gente costuma sempre pensar em legado em bens materiais. No nosso caso, a gente está sendo chamado e provocado a pensar em que tipo de legado a gente vai deixar para as novas gerações sobreviverem e continuarem existindo. Então, eu acho que para isso, é um programa que pensa muito a questão do negócio, eu acho que casa muito bem a gente pensar numa mentalidade de descolonização. A gente precisa romper essa mentalidade colonizadora que os nossos antepassados tiveram e conseguiram sobreviver. Mas não há mais índio para ser escravizado nem destruído, não há mais terra a ser devastada, porque o meio ambiente já não permite isso. Então a gente precisa de fato de uma nova mentalidade. Eu acho que a prosperidade nos negócios mesmo, elas vão exigir pessoas que sejam inovadoras, inclusive enxergar esse novo futuro. Eu acho que esse é o maior legado, inclusive que um homem de negócio já pode deixar para o Brasil, para os seus filhos, para as pessoas que vão ficar aqui na frente, né? Perfeito. Perfeito. Homem de negócio e mulher de negócio. Claro, é verdade. Bem lembrada, que né, já é Marcos? descolonizador também, essa mentalidade nossa machista patriarcal. Perfeito. Ai, gente, bem muito lembrado. obrigada, foi ótimo. A gente fica por aqui. Obrigada mais uma vez pela sua companhia. O Negócios na Pauta é um oferecimento da Comar Participações e Investimentos. Todos os nossos programas estão disponíveis nas nossas redes sociais. É só seguir Negócios na Pauta. Uma boa semana para você e até o nosso próximo encontro. Tchau.